Olá, internautas, é um prazer estar com vocês aqui de novo na AltV, a TV da internet, no programa Soberania Nacional. Nós começamos esse programa para debater uma questão pontual, que é a aprovação da ANS para que as operadoras sejam obrigadas a fazer alguns exames genéticos para diagnósticos de algumas doenças genéticas. Acontece que existem mais de 2.000 doenças genéticas hábeis a serem detectadas por esses exames e a ANS só aprovou 29. E a partir daí a gente começou a discutir. E hoje nós vamos aprender muito e ver o quanto é complexa toda essa questão. Que questão? Os médicos estão preparados para ler os exames? Os geneticistas vão saber falar com os pacientes? O paciente sabe o risco que pode vir dele querer saber todo o seu mapeamento genético, porque ali ele poderá saber que ele tem uma doença incurável? O livre-arbítrio do cidadão, onde está? Né? Então, não há regramento. A ANS se precipitou ao soltar essa resolução e agora nós vamos tentar provocar a sociedade assim para que, minimamente, o Conselho Federal de Medicina, os geneticistas, a sociedade consigam regrar toda essa questão que é muito polêmica. Eu hoje trouxe aqui para a gente, e eu já estava aqui antes do programa, pasma com a quantidade de informações que nós não detemos. Né? Eu convidei e ela aceitou a Maria Alderuza Hortz, que é professora doutora e nutricionista. É um prazer recebê-la. Obrigada, Viviana, o prazer é meu. E é uma honra estar aqui para debater um assunto tão polêmico. É uma coisa assim que eu sou verdadeiramente apaixonada, né, pela genética humana e principalmente por como a nutrição interage com o DNA. Né? Pois é, então, a gente ouve falar, né, precisa comer isso, precisa comer aquilo, mas a gente só ouve falar, né, entender exatamente o porquê disso e o reflexo que isso vai ter na vida da gente é um pouquinho do que a Alderuza vai falar pra gente hoje, não é? Primeiro eu quero saber como é que você foi para esse ramo, por onde você passou, porque hoje você, apesar de menina, né, é uma professora doutora e enfim, como é que foi a sua trajetória? Bom, minha trajetória começou então na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, eu sou paranaense, né? E quando eu estava terminando a faculdade, eu não sabia muito bem os caminhos que a nutrição me dava, não me agradavam muito, né? Nem ir para a área de UAN, nem ir para a área clínica. Eu queria, então, dar aulas, né? Venho de uma família de professores, minha mãe e minhas tias são professoras, então eu também fiz magistério e resolvi fazer, então, mestrado, né? Para entrar na área acadêmica. Acabei resolvendo fazer meu mestrado na USP em São Paulo. Então eu fiz prova, passei na USP, fiz meu doutorado com o professor Franco Lajolo, que foi uma joia que caiu na minha vida. Depois continuei fazendo pós-doutorado, né, com o professor Fernando Moreno, que também é outra joia. E agora eu estou finalizando um outro pós-doc na Unifesp, com o professor André Vettori, né, sempre estudando a questão da expressão gênica. Né? No primeiro momento eu estudava a relação nutrição, câncer, dieta, nutrição e câncer, né? Essa relação que existe aí. E a gente começou a entender um pouquinho da expressão gênica e como a nutrição poderia modular a expressão dos genes. Né? Então, eu defendi minha tese de doutorado em 2007 e aí a gente não falava em nutrigenômica, em genômica nutricional. A gente já entendia a nutrição e a expressão gênica, mas não com essa denominação que a gente tem hoje. E hoje a gente tem na nutrição uma ciência relativamente nova, né, que é a genômica nutricional. E ela estuda essa interação entre o DNA e a alimentação. E isso pode ocorrer de diversas formas. Então, essa grande disciplina também é dividida em nutrigenômica, nutrigenética e hoje a epinutrigenética também.
né? Então, toda essa conversa que ocorre entre a alimentação e o DNA. E essa questão já existe no mundo há pouco tempo, pelo que você fala. Em termos de história, em termos de pesquisa, há pouco tempo. Em termos de história, em 1988, o professor Fernando Moreno publicou um artigo associando, né, o ácido retinóico, né, nossa vitamina A, e a expressão gênica, né? Então a gente já tinha isso, né, em meados de 1980 a gente já tinha essa interação. Mas a partir de 2001, do sequenciamento completo do genoma, isso ganhou mais força. Então a gente também luta para incluir isso como uma disciplina, principalmente trazer isso de uma forma didática para nutricionistas entenderem a genética humana básica, entenderem biologia molecular e aplicar esses conceitos na sua prática clínica para o bem-estar do seu paciente. Mas não só na nutrição, né? Eu acho que seria uma cadeira importante em várias outras áreas da saúde. Concordo. O nosso profissional hoje, ainda, eu acredito que as universidades não tiveram, a grade, né, dos cursos ainda não teve aquela evolução de acordo com a evolução da tecnologia. É incrível, tecnologia e ciência. O descompasso, não é? Exatamente. Mas isso é porque a gente teve um boom de tecnologia, né? Então, a corrida pelo genoma, depois que a gente teve o genoma sequenciado, a gente teve a corrida pelo genoma de $1.000. Então, a gente teve aí a indústria investindo muito pesado, porque acreditava-se na genética determinista. Que seria? Um gene, uma doença, uma cura. Ok. E hoje a gente sabe que não existe essa relação linear. Então, hoje o que a gente tem? Um gene, diversas doenças, diversas possibilidades de intervenção e redução do risco, não a cura. Tá. Pode caminhar para se achar um caminho para a cura, mas no fim desta linha, né? É no fim da linha, principalmente porque a gente achava que seria o fim da linha chegar no sequenciamento de genoma humano. E a gente descobriu que é o começo da história. Quanto mais procura, mais se vê. Então, para o nosso internauta, né? Quando você fala, vamos didaticamente, genoma, conceito. Conceito de genoma é o conjunto de todos os genes que compõem o DNA de uma espécie. Então, o genoma humano, o conjunto de todos os genes que compõem, né, o DNA de um ser humano. Quantos genes são iguais nos seres humanos, em termos de percentual? É possível se afirmar? É possível afirmar que, dentre os 3 bilhões de 3 bilhões de pares de nucleotídeos que compõem a sequência do DNA humano, nós somos 99,5% idênticos. 99,5%? Isso. Só que pense, 0,5 a gente está falando em 3 bilhões, né? E essas pequenas diferenças é que nos fazem seres únicos, né? Seres individuais. E todo o estudo é feito nessa pequena diferença, na busca de uma doença, na busca de uma alimentação melhor? Na verdade, a gente está tentando mapear essas diferenças. Então, existem alguns projetos, né? Por exemplo, o projeto 1000 Genomas, que é um consórcio entre a China, a Inglaterra e os Estados Unidos. Eles buscam sequenciar, né, esse projeto foi lançado em 2008, e eles buscam sequenciar o genoma de 1000 indivíduos, e aí entender as diferenças entre eles, né? Então, saiu um dado agora que a gente tem cerca de 37 milhões de diferenças. Nossa Senhora! Mas você tem os seus 3 milhões. As suas 3 mil, 3 milhões. 3 milhões. Tem o seu conjunto de 3 milhões. Que são só meus. Que são só seus. E eu tenho o meu conjunto de 3 milhões que são só meus. Que surgem quando da formação lá embrionária? Não. Antes ainda? Antes ainda. Isso é herdado. Então, a gente tem uma herança que vem do pai e da mãe. Ainda na hora que juntaram os dois. Exatamente. E toda essa carga genética vem, né,
dos nossos ancestrais, então a gente fala em bilhões de anos, e que vem sofrendo pequenas alterações ao longo dos anos. Né? Então a gente o nosso DNA acaba se adaptando ao meio com uma mutação no início, né? Que a mutação, quando a gente fala em mutação pontual, é a troca, né, de um nucleotídeo. Então a gente tem, nosso DNA é uma molécula muito chata, é muito repetitiva. Então ela se repete em 4 nucleotídeos: adenina, guanina, citosina e timina. E quando a gente tem esse alinhamento desses nucleotídeos na exata ordem em que eles ocorrem, é que a gente tem o sequenciamento do DNA humano. Acontece que em uma determinada posição eu deveria ter uma timina. E isso trocou. Eu tenho agora uma guanina. Tá. Então eu tenho uma mutação no início, a troca de um nucleotídeo. Se isso for passado de pai para filho e for uma característica que confere uma maior adaptabilidade ao meio, isso é transferido, né? E a gente acaba tendo uma difusão maior dessa mutação, né? E ele acaba se transformando em um polimorfismo, porque ele tem uma prevalência maior na população. Você estava falando lá fora como exemplo a lactose. Por exemplo, a lactose. Então, há milhões de anos a gente não utilizava o leite dos mamíferos para se alimentar. Então, a gente produzia lactose até um determinado tempo, né, da amamentação, enfim. E depois a gente parava de produzir porque não era mais necessário produzir aquela enzima, né? Então, é importante a gente lembrar que toda enzima é fruto de um gene, né? Então, a gente tem a sequência do DNA. Depois ele é transformado em RNA mensageiro por toda a maquinaria celular e esse RNA mensageiro é traduzido em uma proteína. No nosso exemplo, a gente está falando agora da lactose, da enzima que degrada a lactose, que é a lactase. Então, o que aconteceu? Há milhões de anos, a gente teve uma necessidade de continuar produzindo lactase porque o leite se tornou um alimento essencial para a sobrevivência. Então, ocorreu esse polimorfismo na região promotora desse gene e a gente passou a produzir lactose. E os pacientes, a lactase, desculpem. E os indivíduos que produzem a lactase, eles são mais adaptáveis ao meio que oferece o leite como forma de alimentação. alimento. Por isso que hoje quem tem aquela... A intolerância primária. A intolerância são minoria. Não, hoje em dia ainda a gente não pode afirmar na população brasileira que são minoria. Tá. Porque cada população tem a sua própria frequência de polimorfismos. Quando você fala população, você está falando geograficamente, regionalmente? Eu estou falando geograficamente. Então, a gente pode falar em ancestralidade, né? E a gente também pode falar da população brasileira. Então, o Dr. Sérgio Pena, ele lançou um artigo muito interessante, onde ele descreve, a gente sempre fala da questão da população brasileira ser muito miscigenada. Tá. Né? Então, a gente tem afrodescendentes, a gente tem descendentes europeus, a gente tem descendentes indígenas. E qual é a população brasileira, então? E aí ele descreve, né, que a população brasileira, na verdade, é única e é um modelo de estudo para a população miscigenada. Então, a gente precisa de mais estudos onde a gente tenha dados de prevalência na população brasileira. Então, eu não posso te afirmar ainda isso que você está me perguntando. Para alguns genes, para alguns polimorfismos, a gente já tem estudos. Por exemplo, a gente fala muito de uma enzima chamada metileno tetrahidrofolato redutase. A gente fala dela porque ela participa do metabolismo do ácido fólico. Então, tem a questão da fortificação das farinhas, né, com ácido fólico, enfim. Qual é a implicação disso? Né? Então, o que a gente sabe em vários trabalhos que mostram. Quem tem um polimorfismo, né, a troca de um nucleotídeo lá no gene que produz essa enzima, vai continuar produzindo essa enzima. Só que essa enzima é um pouquinho mais fraca. Tá. Né? E ele pode ter problemas no metabolismo do folato. Isso tem implicações. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de defeitos de formação do tubo neural, aumenta o risco de trombose, por exemplo. Né? E a gente sabe que alguns estudos mostram que a gente pode reduzir, né, o risco de doenças relacionadas a esse polimorfismo
com a utilização do ácido fólico. Mas o quanto a gente vai suplementar? Pois é. A sensação que eu tenho, Aderuza, é que ainda estamos engatinhando nesse setor. Então, me assusta quando você promove de uma forma indiscriminada, embora a ANS tenha colocado alguns requisitos para se pedir o exame, eu tenho um pouco de receio, porque no Brasil tudo é moda, né? Então, a gastroplastia hoje é moda para as meninas que querem perder 10 quilos, né? Quando veio aquela coisa da Angelina Jolie, mas assim, um monte de mulheres saindo para fazer os exames. Você teme este modismo no Brasil por conta desse eventual mapeamento? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas ainda não perceberam que o mapeamento ele vai indicar uma predisposição, não necessariamente que você vá desenvolver aquelas doenças que aparecem. Exatamente. Esse é um risco que a gente corre e por isso uma das minhas batalhas pessoais é treinar profissionais, é dar cursos, dar palestras. A gente promove muitas vezes isso de forma gratuita para tentar orientar o profissional. Porque antes de você fazer um teste genético no seu paciente, você tem que falar para ele, olha, eu estou avaliando o seu DNA, isso não vai mudar. Você tem a capacidade de carregar isso para o resto da sua vida, né? E conhecer, né, esse mapeamento. Exatamente. E mais ainda, você tem a capacidade de entender que isso não é o seu destino. Então, quando a gente avalia, por exemplo... Essa pergunta é legal, né? Mapeamento não é o destino, não, né? de maneira nenhuma. E, na minha opinião, é isso que torna bonito um teste genético. Porque se fosse destino, eu acho que eu não ia querer saber, né? Mas, como eu sei que eu posso ter algumas intervenções que vão me proteger, né? A gente não pode falar que eu vou eliminar o risco, mas eu vou reduzir o risco. Eu tenho a possibilidade de intervir de maneira positiva e isso vai implicar em de repente, no retardamento do surgimento da doença ou até mesmo numa forma mais tênue, né, do surgimento dela. Aí eu acredito na beleza disso. Então, um teste de nutrigenética, por exemplo, que é onde eu tenho mais, né, expertise, ele não vai te garantir que você não vai ter uma doença, nem vai garantir que você terá a doença, mas ele vai te dar a oportunidade de participar ativamente na sua redução do risco. Então, a gente transfere a responsabilidade agora. É como se fosse uma educação. Exatamente. Você vai receber ali o seu mapeamento e vai estar lá escrito, como todos os pais falam para os filhos, precisa escovar o dente, precisa estudar, precisa fazer isso, fazer aquilo. Ele não é o destino, mas ele pode ser um caminho. Você vai traçar o seu caminho, na verdade. Exatamente. Você vai ter alguns indícios de como vencer melhor, ou driblar, ou tentar evitar o que poderá vir a acontecer. Exatamente. Eu brinco que eu falo assim, agora não é mais o médico, não é mais a nutricionista que está falando para você não comer gordura saturada. Agora é o seu DNA. Que está mostrando e comprovando. Exatamente. Então, isso pode ser utilizado como uma ferramenta de educação nutricional, né? Então, mas não ficaria caro para a sociedade este empoderamento do mapeamento de cada cidadão? Eu acho que a longo prazo isso se tornaria mais barato, porque o encargo de doenças crônicas, né? A gente está falando aí em obesidade, diabetes, dislipidemias e principalmente doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. A gente tem isso hoje em dia tratado de uma forma curativa. E se a gente começar hoje a trabalhar de uma forma preventiva, no futuro isso vai aliviar, né, toda a carga com medicamentos, com internações no Sistema Único de Saúde, principalmente. O grande problema é que hoje a gente não consegue ainda oferecer isso para toda a população, né? É sempre aquela minoria. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que começar de algum lugar.
Então, eu acredito muito nesses testes que a gente chama de testes preditivos. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante. A gente está falando da questão da ANS, ela coloca ali doenças, principalmente doenças monogênicas. Né? Então, você tem uma mutação genética associada a uma doença. O que eu defendo são os testes preditivos em doenças complexas e poligênicas. Então, eu tenho um conjunto de genes, né, que vai determinar uma condição. Por exemplo, a relação com o colesterol. Então, a gente tem uma série de genes que contribuem para aquela questão. A gente tem triglicerídeos aumentados, a gente tem colesterol, o LDL, né, colesterol ruim, aumentado, e isso está relacionado com doença cardiovascular. Mas o porquê que o paciente tem? É porque ele está consumindo muito colesterol na dieta? Ou não? É porque ele está consumindo muita gordura saturada na dieta? Ou ainda é muito carboidrato simples que está relacionado com isso? Então, em um mapeamento de nutrigenética, a gente consegue identificar, olha, provavelmente... porque você está muito no carboidrato. Ou provavelmente porque você está consumindo ovos. Então, hoje a gente consegue, através de uma variação em um gene específico, identificar aquele paciente que vai responder ao colesterol presente no ovo. Tá. Né? E aquele que vai continuar com seu colesterol normal mesmo, consumindo. O estudo recente que fez isso, eles avaliaram o consumo de 5 ovos por dia durante um mês. Nossa Senhora. E já viu alteração em colesterol, né? E alguns pacientes não apresentam essa alteração no colesterol. Ou seja, mesmo com o colesterol fora do padrão, ele poderia continuar comendo ovo? Não, se o colesterol dele está normal. Ah, tá normal. Tá normal. Tá. Ele não vai responder ao colesterol do ovo. E outros já vão. Tá. Então, eu cito esse exemplo do ovo porque gerou muita polêmica, né? Então, até hoje. O ovo aumenta o colesterol ou não? Então, hoje eu falo, depende do seu genótipo. Entendi, né? Entendi. Então, mas aí minha pergunta, se vem, diz, bom, aí não adianta, né? A resposta é dada e pronto. Você consegue descobrir pelo exame que não é o ovo, mas é a carne? Ou não necessariamente? Na verdade, o ovo eu citei como exemplo de fonte de colesterol. Isso. Eu estou citando a gordura da carne. A gordura da carne, a gente tem tanto colesterol quanto gordura saturada. Aí eu vou ver outros genes. Porque os genes, nessa forma de teste genético, a gente tenta ver a conversa que já foi estabelecida pelos testes científicos. Tá. Então, essa resposta eu vejo em um outro polimorfismo, vejo um outro gene que está relacionado com resposta à gordura saturada. Você estava falando lá fora que então hoje nós temos no mercado 2 tipos de exames. Os exames focados na doença específica e os exames que podem lhe dar uma garantia de vida melhor. É isso? Então tem aqueles focados... Você tem a medicina tradicional e a medicina preventiva. Para mim está muito claro esses dois... essa abordagem. E eu acho que quando a gente fala em testes genéticos, a gente precisa de regulamentação, sim. A gente está órfão disso, né? Literalmente. Não só no Brasil, né? A gente está no mundo. Portugal tem uma legislação um pouquinho mais definida, a gente tem alguma coisa na Alemanha também, mas a gente está órfão disso. E a gente precisa de uma regulamentação. Mas essa regulamentação tem que também levar em conta as diferenças entre os testes genéticos. E as diferenças, inclusive, regionais, pelo que você fala, dos próprios países. Cada país tem que ter a sua própria regulamentação. E quando você fala regulamentação, no seu caso, você se refere... me dê alguns exemplos. Por exemplo, qual profissional que pode estar habilitado e apto a solicitar um exame? Então, na minha opinião, a gente deveria fazer um teste, né? Então, a gente não tem ainda uma formação profissional, a gente não tem uma especialização que torne o profissional apto a prescrever e interpretar testes genéticos. Então, por isso que a ANS exigiu que todo pedido de exame genético passasse por um geneticista. O problema
não há geneticista para atender uma população de 50 milhões de brasileiros, que são os brasileiros que têm planos de saúde. Né? Então, além da regulamentação, eu acho que antes disso faltam os profissionais. Não há no mercado. Exatamente. A gente precisa formar profissionais. E como eu falei, essa é uma das minhas missões de vida. Que bom! Formar profissionais aptos a tanto. Mas a gente poderia trabalhar, de repente, no caso da nutrição, com a Abram, impondo uma prova, né, para a gente falar, olha, você está apto a. Então... E na área da saúde, quais seriam as profissões que interessam esta leitura? A medicina, a nutrição? O farmacêutico. O farmácia. Ainda nós vamos falar disso daqui a pouco. O farmacêutico. O biólogo? Biólogo, eu acho que tem um papel fundamental. Os biomédicos, né? Nossa, meu Deus! Eu arrisco a falar em fisioterapeutas também. Também né? Passou por mim isso também. Enfermagem? Enfermagem eu acho que sim, certamente. Por conta dos fármacos, talvez. E também pelo próprio cuidado do paciente, pela coleta do material, né? Então eu acho que a enfermagem tem um papel. Eu acho, psicólogos, eu acho que a gente tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar com tudo isso. Então a gente está falando agora, né, na nossa constituição genética respondendo a uma alimentação. Ok, mas... Existe o outro lado, que é a nossa alimentação modulando a expressão gênica. E o que isso quer dizer? Que uma determinada dieta, um determinado suplemento, né, pode aumentar ou reduzir a expressão de um gene para o bem ou para o mal. Né? Nossa, que loucura. E aí eu citei, né, psicólogos. Eu ia perguntar. Porque a gente tem hoje trabalhos científicos mostrando que a espiritualidade, independente de religião, né, influencia a expressão gênica. Eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente vai continuar com esse assunto. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Atenção! Este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
de volta aqui no Tribuna, aliás, hoje, Soberania Nacional, e eu tô louca para ouvir a resposta da Alderusa. Então, dentro desse contexto todo, até mesmo a parte espiritual do indivíduo poderá trazer transformações na vida dele, dentro dessa coisa toda do genoma, do DNA, Exatamente. Então, inclusive a gente tem trabalhos aqui na Unifesp que vem que a expressão, né, o conjunto de genes que são expressos por aquele indivíduo são alterados de acordo com uma oração, com uma meditação ou com alguma coisa assim. Então, isso tudo é para ilustrar a complexidade, né, que a gente tem que entender ainda para chegar. Então, há uma receita escrita, uma coisa específica, um programa de computador que vai chegar e te dizer o que você tem que fazer. Então, a gente tem que estudar cada indivíduo de uma forma única. Que é o que, infelizmente, hoje os médicos não conseguem mais fazer. Eu brinco que com o teste de nutrigenética, eu sinto muito, eu vou te dar mais trabalho. Ao médico. Eu vou dar mais trabalho para o médico ou para o nutricionista. Porque a gente passa a olhar para o paciente e fazer um estudo de caso do paciente. Porque só com o teste genético eu não consigo fazer nada. Eu preciso fazer uma anamnese adequada do meu paciente. Sim, eu preciso de exames bioquímicos. Eu preciso da clínica. Eu preciso olhar para o meu paciente, conversar com ele e saber qual é o contexto psicossocial em que ele está envolvido, para depois eu fazer as minhas recomendações. Algum tipo de tratamento. Exatamente. Não, ela estava colocando como exemplo da questão espiritual o bolo, né? Um bolo tem uma receita básica, né? O café tem uma receita água com pó de café, né? E por que um sai mais gostoso? Por que um sai, não é? Então, que é justamente... o mapeamento, ele fornece os ingredientes. Agora, como processar os ingredientes, que é todo esse tratamento, eu acho, né? É todo o depois, né? Você identifica a receita e agora fala, bom, vamos fazer um bolo, uma torta, um café forte, um café fraco. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, você tem ali, o nosso DNA seria a nossa receita e depois, no final das contas, você vai ter um bolo. Você vai ver o que você vai fazer com essa receita. Esse bolo pode sair doce, fofinho, salgado, fofinho, não é? Mas, às vezes encruado, como dizia minha avó. Encruado, e quando ele sai encruado, às vezes você fala, nossa, o que eu fiz de errado? Eu não sei. E o que é importante, acho que deixa claro, é que uma parte do resultado deste bolo só depende da gente. Exatamente. Na verdade, os testes preditivos, onde a gente encaixa um teste de nutrigenética, eles são, na verdade, parte de um grande movimento da medicina, que é a medicina chamada 4P genômica, onde ela é personalizada, porque é baseada no seu sequenciamento genético, que é único. Ela é preditiva, né? Então a gente não pode dizer com certeza alguma coisa, mas a gente pode dizer teu risco é aumentado ou teu risco é reduzido. É personalizada, preditiva e participativa. Claro, porque precisa da interação. Então você tem que participar, claro. Você tem que fazer a sua parte, não adianta só o seu DNA estar presente, ter a vontade de alguma coisa, você que tem que fazer com que a expressão dele seja adequada, né? Tendo um equilíbrio fisiológico, uma promoção da saúde, e ela também é essencialmente preventiva, né? Então a gente reduz o risco do desenvolvimento de doenças. Inclusive a gente tem vários trabalhos que falam de uma capacidade que a gente tem de mudar o conjunto de genes que são expressos de acordo com a mudança ambiental. É uma capacidade chamada plasticidade fenotípica. E eles mostram que quanto mais cedo a gente tiver uma intervenção, né, no caso principalmente nutricional, a gente tem uma maior possibilidade de sucesso. Então, mesmo que essa intervenção seja por um curto período de tempo no início da vida, a gente consegue reduzir o risco do desenvolvimento de doenças da idade adulta e ainda a gente consegue postergar o início do surgimento da doença. Tá. Então, a gente consegue uma atitude correta no início da vida, se reflete
na idade todo. adulta. No todo. É educação de novo, né? Que é o que Educação. falta desde o começo, né? Mas eu estou muito curiosa, você falou dos psicólogos, né? Esse mapeamento, então, ele dá uma predisposição de todas as doenças. E aí eu separo, nós temos as doenças mentais, mas nós temos variáveis comportamentais. Então, doenças mentais psiquiátrica e as variáveis comportamentais dos psicólogos. No que isso auxilia o psicólogo? O psicólogo, de repente, ele pode entender, a gente tem um gene muito interessante que a gente avalia, chamado CONT. Conte. Ele está relacionado, então, com as catecolaminas no cérebro, com respostas à serotonina. Se você elimina mais rápido serotonina, que ele é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar, né? Do chocolate, né? Todo mundo do lembra chocolate, quando fala na exatamente. serotonina, todo mundo lembra do chocolate. Exatamente. Então, ele está relacionado com a eliminação, principalmente, da serotonina, né? A enzima que é produzida por esse gene. A gente tem variações, né? Você vai continuar produzindo aquela enzima, mas variações que são associadas com o paciente mais ansioso ou com o paciente mais hiperativo. Então, e a Variação daquele gene também determina a resposta a alguns fármacos. Não, mas com certeza, com certeza. A gente consegue direcionar. Com certeza. E isso pode trazer um tratamento mais rápido, inclusive. Exatamente, a gente aumenta as chances de sucesso, né? E aí a gente entra também, não sei se eu estou atropelando a pauta, não, mas ir. Na farmacogenética. Pois é, vamos lá. Então, por exemplo, um paciente que tem psoríase. Tá. Né? A gente tem várias formas de tratar. É uma doença psicossomática, super complexa, autoimune, existem vários fatores envolvidos. Mas a gente tem alguns genes associados com o surgimento da doença. Então, se você faz um mapeamento genético e você já identifica que o seu risco está aumentado para a psoríase e você tem alguma alteração, né, na sua mão, você já consegue direcionar. Não, eu preciso de um dermatologista especialista em psoríase. Você já direciona o seu especialista. Fora isso, existem vários medicamentos para você tratar. E hoje em dia, o que se faz? Tentativa e erro. Então, você entra com um medicamento, não respondeu, vamos tentar outro. Não respondeu, vamos tentar outro. Então, se você faz um exame de farmacogenética, você consegue ver, meu paciente tem chances maiores de responder a esse medicamento. Isso eu acho fantástico. Então, eu vou entrar direto com esse medicamento. Meu paciente não precisa sofrer todo o processo, né, de tentativa e erro. Pode ser que ele não dê certo também. Sim, claro, mas abrevia-se uma estrada, vai. Eu brinco que a gente, para fazer, principalmente um tratamento nutricional, a gente tem que fazer escolhas no momento de desenhar um plano alimentar para o nosso paciente. Isso é um chute. Né? É baseado, é claro, em vários estudos, na literatura, mas você está chutando. O que a gente faz com um teste genético preditivo hoje é garantir que o seu chute está indo em direção ao gol. Ok, sim, pode não fazer o gol, mas... Você está indo na direção certa. Não vai para o meio do campo. Exatamente. Agora, me fala mais sobre, essa questão da farmácia está muito ligada à oncologia, não é? Porque me parece que é onde, seriamente, os laboratórios estão investindo. Exatamente. Um dos exemplos que eu acho mais chocantes, né, dentro da oncofarmacogenética é de um gene chamado DPD, que ele está relacionado com o metabolismo de fármacos. E o paciente que tem um polimorfismo nesse gene, ele corre risco de morte se ele for submetido ao tratamento com 5-fluoracil. Tá. Então, para você ver a gravidade, né, de uma alteração genética. Outro exemplo, o Sistema Único de Saúde não libera um medicamento, que é o anticorpo monoclonal, cetuximab, para tratamento de câncer de cólon, se o paciente tem agora uma mutação, né, no gene chamado Carras. Porque as chances dele responder ao medicamento são muito baixas. Então, a gente já usa isso para escolher o melhor medicamento, principalmente uma quimioterapia. Né, onde a gente sabe de toda a toxicidade, claro, implícita nisso,
e que a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, isso acaba sendo, na minha opinião, bárbaro. Desculpa, eu sou apaixonada. Não, mas é bárbaro mesmo, porque você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Que todo esse trabalho é feito para você dar uma sobrevida melhor dentro do que for possível, enfim. Mas como é que fica para você, profissional? O paciente está lá, ele combateu o colesterol, ele combateu a pressão alta, ele combateu um risco de câncer e de repente ele desenvolve uma doença degenerativa. Você deu uma qualidade de vida melhor para ele durar, sei lá, quantos mais anos com uma doença degenerativa. Eu quero chegar no livre-arbítrio. Eu quero chegar nesta conversa. Porque a gente está, como nós falamos, patinando, andando naquela areia e você não sabe se a areia vai afundar. Não é verdade? Não, é verdade. Eu concordo com você. E eu acho assim, o que eu vislumbro? Eu não vislumbro viver mais. Eu vislumbro viver com mais qualidade. Ok. Né? Mas dentro de algumas coisas que é possível verificar, não é isso? Exatamente. Então eu vou comer direito para não ter colesterol, vou comer direito para não desenvolver, né? São questões pontuais. Mas mesmo assim você pode desenvolver. Pois é. Então, o que a gente está trabalhando é tentar trazer o teu risco para a média da população. Então, desde que nascemos, nós temos risco. Perfeito, né? perfeito. Então, viver é um risco e não seria tão perfeito se não fosse, né? Sim, sim. Mas eu acho que agora a gente consegue vislumbrar e compreender um pouco melhor como o nosso estilo de vida influencia tanto. Então, a gente está vendo hoje dados alarmantes com relação à obesidade. Né? Então, saiu um estudo nos Estados Unidos falando que a primeira geração em que os pais vão enterrar os filhos. Nossa! Ou que os filhos não necessariamente morreram, mas serão mais doentes do que os pais. Exatamente. Então, a gente tem que trazer isso tudo caminhando junto, mostrando os dados epidemiológicos, né? A obesidade como uma crescente, e a obesidade não vem sozinha, ela vem com todas as doenças crônicas associadas. Aí a gente associa uma ferramenta a mais de educação nutricional, que eu acredito que a nutrigenética é isso, é uma ferramenta a mais. Ok. E você consegue, então, trazer uma educação e você muda, de certa forma, o comportamento, né? E daquele indivíduo. No meu sonho da sociedade. Né? E aí, mas mesmo assim, a gente vai ter doenças. Porque as nossas células, elas são pré-programadas para viver um período. Né? Então, e eu brinco que graças a Deus um dia a gente queria morre. saber essa pré-programação, né? E eu falo, graças a Deus a gente morre. Sim, eu também. Porque eu não conseguiria viver com isso que eu não vou saber o que tem depois. Eu sou muito curiosa. Né? Eu quero saber o que acontece. Não é. E cá entre nós, não é fácil, né? Então, isso vai ser infinito. Eu também tenho minhas questões com relação a isso. Mas aí eu te pergunto, para tudo isso que você traz aqui, é algo muito novo, né? Falta o debate na área médica, falta o debate na sua área, falta o debate em todas essas áreas multidisciplinares que você falou, porque pelo que você traz, necessariamente tem que haver a multidisciplinariedade. Ninguém mais vai conseguir ficar sozinho, profissionalmente. Acredito nisso. É curioso, porque nós tivemos semana passada aqui o Dr. Alcimar, que é psicanalista e a tese dele, todo o trabalho dele é focado para multidisciplinaridade. É impressionante como não adianta, né? As coisas realmente estão interligadas. Sim, sim. E você percebe essa consciência no meio acadêmico, nos congressos que você tem ido, mundo afora,
Isso já está vindo ou ainda? A gente tem uma divisão muito grande. Ainda. Mas o que eu vejo, principalmente aqui no âmbito de São Paulo, surgirem cada vez mais as clínicas multidisciplinares, né? Onde a gente tem um psicólogo, a gente tem nutrólogos, endocrinologistas, fisioterapeutas. Uma me surpreendeu que tinha, inclusive, um profissional que faz mapa astral. Olha! Então, eu fiquei muito surpresa, né? Então, para você ver a multidisciplinaridade se integrando. Mas, em contrapartida, a gente ainda tem alguns profissionais que trabalham sozinhos, né? Então, que talvez, de repente, seja necessário para aquela especialidade, né? Um neurocirurgião, por exemplo. Sim, com certeza, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que ter tudo isso na sociedade. A gente tem que ter, em cada momento, a individualidade, em momentos adequados, essa multidisciplinaridade. Mas mais importante que isso, a gente tem que ter um autoconhecimento. Então, a gente tem que transferir um pouco da responsabilidade para o cidadão. Pois é, mas é isso que eu te vejo. É a segunda vez que você fala isso aqui e me chama atenção, porque nós estamos no Brasil onde o governo é paternalista, as diretrizes públicas são paternalistas, tudo é paternalista. Né? Não se dá autonomia ao cidadão de decidir, de querer, de pleitear, de pensar, né? Até onde vou, não vou. Então fica difícil isso, porque você mesmo falou que o legal é que você daria todas as condições ao indivíduo para que ele agisse. Né? Sim. Mas o brasileiro está preparado para agir? Você que está nos ouvindo, você está preparado para esta carga de informações, né, que nada mais significam do que, olha, a tradução de você, né? Você, biologicamente, é assim, assado, tem isso, não é? Eu, infelizmente, pessoalmente, não acho que o Brasil esteja preparado para isso. Eu acredito que isso não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo. Fica um pouco menos triste. E eu acho que depende da atitude de cada um. Novamente, eu transfiro a responsabilidade. Para cada... Porque a gente tem hoje a possibilidade de você fazer pesquisa, inclusive científica, na internet, a qualquer momento. Então, a comunidade científica está cada vez mais preocupada com isso, a gente difundir a informação. É claro que você não consegue compreender, Sim. mas aí entra o papel do professor, não trabalhando só dentro da universidade, mas também em extensão, dando a ferramenta necessária para aquele indivíduo compreender a leitura, né? O indivíduo, tendo essa ferramenta, né, de cultura e educação, ser capaz de tomar as rédeas da sua própria vida. É uma loucura isso. Isso é uma loucura e eu não vejo preparo, porque aí você entra no livre-arbítrio. Exatamente. E eu acho que o livre-arbítrio, ele só pode ser conduzido de uma maneira responsável se você tem informação. Claro, porque ninguém pode decidir sem saber, que é o meu desespero com relação a essa resolução da ANS. Porque muito paciente vai falar, eu quero fazer, sem saber as consequências do que pode vir nesse exame. Aí eu já falo dessa predisposição de doenças, às vezes, cujo tratamento hoje não tem cura. Exatamente. Eu tenho uma postura. Eu quero saber de tudo. Então, eu fiz o meu... Legal, já ouvimos uma aqui falando que não quer, agora ouvimos uma falando que quer. Então, eu fiz, há 3 anos, eu fiz um mapeamento mais geral, né? Que olha, não o genoma completo, mas olha alguns biomarcadores, né? Alguns pontinhos no seu DNA que estão relacionados a diversas doenças. Né? Então eu fiz questão, eu quis saber tudo, né? Porque até tem uma região lá que é fechada. Esse teste a gente pega o resultado pela internet, que é do 23andMe. Eu verifico o meu exame todo dia, porque tem 1.500 variações. Todo dia eu descubro um gene novo. Olha, não E aí isso acaba se tornando viciante. Mas verifico por quê? Eu quero saber se eu posso tomar determinado medicamento, se eu tenho risco aumentado disso ou daquilo.
Eu sou uma estudiosa disso. Sim, né? claro, Então, claro. Mas eu fiz questão de saber tudo, porque, por exemplo, eles olham para risco de Alzheimer e risco de Parkinson, que são doenças, né, teoricamente incuráveis ainda. Mas eu quero saber por quê. Eu tenho a possibilidade de reduzir o meu risco. Tá. Né? Então, mesmo que eu não tenha o risco aumentado, Você pode desenvolver do mesmo eu jeito. posso desenvolver. Então, eu vou continuar tendo aquelas atitudes Sim, né, sim, sim. associadas a um hábito de vida saudável. Mas, se eu tenho um risco aumentado, isso me força a falar, não, tem que ser hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Com certeza, com certeza. E aí, buscar alternativas para reduzir isso. Juntando né, essas questões com o meu histórico familiar, eu ainda posso ver, não, isso tem uma maior força para mim. Então, além da genética, eu olho para o histórico familiar. Junto a isso, acompanho com os exames bioquímicos. Né? Então, muitas vezes, eu chego em alguns médicos, eu falo, não, pede esse exame para mim. Ele fala, mas para quê? Eu não sei interpretar, você sabe? Eu falo, não, pode deixar que eu sei interpretar. Mas é por quê? Porque eu tenho uma preocupação, porque meu DNA está ali, então eu tenho que olhar outro biomarcador, ver se está alterado e qual é a atitude que eu tenho que ter para mudar isso. Nosso tempo está chegando ao fim, né? Voa, voa, voa. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Nisso tudo, você que tem todo esse conhecimento, busca todo esse mapeamento, esse acompanhamento, onde está ou tem espaço para a sua espiritualidade, para o seu livre-arbítrio total? E quando eu falo de livre-arbítrio, necessariamente falamos de dignidade humana, não é? Como é que você se encaixa em tudo isso? Porque, para mim, por exemplo, o mapeamento ainda é informação demais para eu querer fazer. E eu tenho alguns comportamentos de risco. Eu fumo, né? Não sou sedentária, né? Graças a Deus faço meu esporte, mas eu ainda tenho um pouco de fobia desse mapeamento. Como é que você lida com tudo isso? Eu encaro isso com aquele olhar da genética não ser determinista. Ok. Né? Então, eu encaro tudo isso como a possibilidade de me prevenir. Né? Não totalmente, mas de redução do risco. Então, fazer um acompanhamento médico mais próximo, mudar algumas coisas. Por exemplo, hoje em dia eu tomo café. Eu não tomava café antes do meu mapeamento. Porque eu fui ver que eu consigo reduzir risco de algumas coisas. Olha que incrível. Com o consumo de café. E aí eu descobri que eu sou metabolizadora rápida da cafeína. Tá. E metabolizadores lentos têm um risco aumentado de infarto agudo do miocárdio. Tá. Então a gente já limita o consumo de cafeína. Então você vai brincando de quebra-cabeça, né, encaixando tudo isso. Ainda tem algumas coisas que eu confesso eu não faço. Eu sou sedentária. Claro. Você é ser humana, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu sou sedentária. Tá. Né? Eu prometo que eu vou mudar em algum isso. momento. Em algum momento eu vou parar minha vida maluca, né? Sim. Trabalhar menos, que eu acabo trabalhando muito, né, nessa busca. Com certeza. De tudo, e vou deixar um tempo para fazer minha atividade física, que é uma coisa que eu deveria já ter começado. Tá fazendo. Mas algumas coisas eu já consegui incorporar. Entendi. Tá? Então, para mim, eu acho muito interessante. Muito normal, né? Natural, né? Eu acho que eu convivi toda a minha vida científica foi falando de genética, de genes, de alimentação. Então, eu tô agora em janeiro fez 11 anos que eu estudo isso. Né? Então, para mim, era uma coisa muito distante, né? Você ter o seu mapeamento, mesmo que seja de algumas partes do seu DNA, era uma coisa muito distante. E quando eu vi que isso poderia se tornar realidade, para mim, eu falei, nossa, é a minha teoria se tornando prática. Então, para mim, foi fantástico. Olha, muito prazer te receber aqui. Realmente você conhece muito, né? Boa sorte se você for seguir teu plano de dar aula em Goiás, né? Goiás vai estar recebendo a Alderusa lá. E continue nesse seu caminho. E ensinando, né? Nós vamos fazer, o resultado dessa Soberania Nacional vai ser um seminário, um congresso,
que vai ser feito pela Unifesp. Eu espero te ver aqui nesse nosso congresso, vai ser em junho mais ou menos, que nós vamos fechar isso e obrigar que o setor seja minimamente regulamentado, né? Então, realmente foi um prazer te receber. Obrigada, Rosana, o prazer foi meu e estou à disposição, é claro, para o nosso debate final. Você está, para quem quiser tirar dúvida, conversar, você está no Face? Eu tenho o Face, eu não sou muito ativa, confesso também. Tem que entrar. Não, mas é Aderusa, né, com Z, se entrar lá vão me encontrar. Meu e-mail também é aderusa@gmail.com, então estou disponível se alguém quiser conversar um pouquinho sobre nutrigenética, nutrigenômica, estou à disposição. É isso aí, dá para ter uma ideia, né, da complexidade de toda essa matéria. Para nós leigos, se para eles é muito complexa, imagine para nós leigos. Acho que era assim que eu queria fechar. Vamos continuar semana que vem, levando já para outra linha também. Hoje foi a nutrição, aliás, falamos muito mais, né, Derusa? Comece a pensar sobre isso. Isso está muito perto, né? Não é mais um futuro longínquo. E você vai ter que decidir. E isso é muito legal. Legal para a gente, para você, para o país, para o mundo. Até semana que vem.